Certo dia vi uma foto onde tinham 4 quadros, 3 com imagens semelhantes e um quadro vazio. Esses quadros eles refletiam a seguinte frase: um prato com arroz, feijão, farofa, uma salada, parece que alguma coisa não dá para interpretar direito o que é, e 2 bifão de carne de porco. E aí esses 4 quadros remetiam a seguinte mensagem: o primeiro prato, os 3 iguais, idênticos, mas o primeiro quadrado dizia: o seu almoço com o agro. Beleza, justo. O segundo remetia a seguinte frase: com a mesma figura do prato e o seu almoço sem o agro. Continuava se mantendo aquela imagem que com agro ou sem o agro, o seu almoço estaria garantido: arroz, feijão, carne de porco, salada, tomate, farofa, beleza. O terceiro quadrado, com a mesma idêntica imagem, remetia a frase seguinte: o seu almoço com a agricultura familiar. E aí nós temos o quarto quadro em branco: o seu almoço sem a agricultura familiar. Pois bem, não estou querendo desmerecer, não estou querendo de maneira nenhuma diminuir a agricultura familiar. Muito pelo contrário, admiro, vejo como um veículo de extrema importância para o sustento de toda a sociedade. Nós temos consciência que o mercado existe para todos os tipos de comércio, mas nós sabemos que em escala quando se fala em milhões de bocas para alimentar, com pelo menos 3 refeições ao dia, a agricultura familiar não dá conta. Nós temos muitos agricultores familiares, mas infelizmente nós sabemos que a agricultura familiar não daria conta de sustentar 200 e poucos milhões de brasileiros. Vamos falar de nível Brasil. Se falarmos de nível mundial, que nós mandamos para o exterior também, aí é indiscutível. Mas enfim, a gente vê a ignorância das pessoas tentando retratar uma imagem desmerecendo uma classe trabalhadora, fundamental, que além de sustentar milhões de bocas, emprega e faz uma parte fundamental no desenvolvimento agrícola do nosso país. Nós temos um PIB muito elevado e a própria esquerda, que se desfaz do agro, se beneficia do agro, porque se não fosse o agro, eu queria ver Lulinha comprar feijão de quem trabalha na agricultura familiar. Pergunta aonde que o Lula, a equipe ministerial, aonde que o governo federal compra comida, se ela compra comida no agro ou na agricultura familiar. Eu tenho certeza que não é a agricultura familiar que sustenta em Brasília. Absoluta. Isso aí é indiscutível. Primeiro, porque a dificuldade para se participar com a agricultura familiar de um pregão, de uma licitação, ela é ridícula. Ela é ridícula. Eu falo pois conheço. E aí eu vou te falar como respeito e admiro a agricultura familiar, mas ela precisa de ser estimulada, ela precisa de ser valorizada pelo governo federal, que é quem tanto fala que valoriza a agricultura familiar, que não faz, desculpa da palavra, bolufas nenhuma. Fala-se muito e faz-se muito pouco. Aí nós temos 200 e poucos milhões de brasileiros, e a agricultura familiar daria conta de produzir arroz, mandioca, feijão, milho,
para poder manter o nosso país, tendo em vista que o nosso país vem ano após ano em uma crescente evasão de pessoas do interior na roça. As pessoas não querem ficar na roça. Você sabe por quê? Não tem valor. São os que mais trabalham, mas não tem valor. São os que sustentam, os que regurgita ignorância. Os que ficam falando abobrinha, esquecem que para comer uma abobrinha precisa de alguém para plantar. E infelizmente a gente sabe que a agricultura familiar não daria conta sozinho. Então, estupidamente dizendo que a agricultura familiar, se parar, o país passa fome. E se o agro parar? E se os grandes produtores parar? Aí eu pergunto para vocês, nem dinheiro para as cidades de interior vai vir, você sabe por quê? O país vai parar de arrecadar. O que nós precisamos é de tirar um pouco de político, travar a máquina pública que está sendo sugada por políticos extremamente caros e bajulados por eleitores cegos, para não falar outra coisa. Eleitores que acreditam no Papai Noel, que de 4 em 4 anos existe um milagre. São presenteados com alguma coisa e, oba, mais 4 anos, desculpa, todo mundo se lasca. Então o que precisa no nosso país, a princípio, a primeiro momento, é amadurecer e saber votar, saber cobrar, saber botar o dedo na cara do seu político, do seu município, do seu estado e saber cobrar, porque político não é seu patrão, você é patrão do político. E enquanto o brasileiro não aprender a cobrar dos políticos, não tem agro, não tem agricultura familiar, não vai ter nada que vai conseguir manter. Você sabe por quê? Tudo que a gente produz é para sustentar a tropa lá. A gente se lasca aqui, salarinho, e a tropa lá. O que você faria com 30, 40, 100 mil reais por mês? Fica a dica. Vamos valorizar não só a agricultura familiar, mas vamos valorizar o agro, porque o agro em geral engloba a agricultura familiar também. Afinal, tudo traz o sustento para nossa boca. Um abraço.